Fala rapaziada, beleza? Pessoal, preparei para vocês aqui uma aula sobre política cambial. Vamos lá explorar, beleza? Vamos começar, galera, falando dos regimes, tá? Que são os regimes de taxas de câmbio, ok? Que é o câmbio fixo, o câmbio flutuante, a flutuação suja, tá? Que é chamado em inglês de dirt float, beleza? E a gente vai falar cada um deles, galera. Vamos conhecer cada um deles. Então, bora lá. Câmbio fixo. Nesse regime, o câmbio é fixado pelo Banco Central, que se compromete de comprar e vender divisas por uma determinada taxa de câmbio. Nesse caso, o BC é obrigado a disponibilizar suas reservas cambiais em caso de pressão sobre o câmbio. Ele coloca as divisas no mercado, e isso faz com que a política monetária e cambial caminhem juntas, ok? Isso oferece também um maior planejamento no comércio exterior e pode controlar a inflação, incentivando a entrada de importações. Beleza? Câmbio flutuante, galera. Nesse regime, o câmbio é determinado pela força de oferta e demanda, que chamamos de câmbio livre. Também tem maior volatilidade das taxas de câmbio, embora as reservas internacionais do país fiquem mais protegidas. Nesse regime, a política monetária e cambial se descolam e fica mais difícil de controlar a inflação. Flutuação suja, galera, que é o dirt float, ok? Nesse regime, as taxas de câmbio sofrem intervenções do BC quando ele acha necessário, por exemplo, em casos de grande volatilidade ou no caso de instabilidades econômicas. Beleza? A gente viu muito isso, pessoal, a intervenção no BC no meio da pandemia, né? Então, como o dólar ele estava muito forte numa tendência de alta, o BC tinha que intervir, né? Uma para dar liquidez no mercado e outra também para acalmar os ânimos um pouco do mercado, né? Então, o BC ele interviu direto no meio da pandemia, tá? No mercado cambial, principalmente no dólar futuro. A gente vai falar sobre isso mais adiante ali. Vamos lá. Como o BC intervém no mercado a ponto de influenciar as taxas de câmbio? São através, pessoal, dos instrumentos, tá, de intervenção cambial. Tá? A gente vai falar sobre esses três instrumentos, tá? Cada um a gente vai conhecer. Então vamos começar falando ali sobre o swap cambial, beleza? Swap cambial, galera. Nesse caso, o BC troca taxas de juros por variação cambial, ok? Os contratos utilizados pelo BC são de 50 mil dólares, negociados na B3 com ajustes diários. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, pessoal, de swap tradicional contra as altas no câmbio, que era o que mais acontecia no meio da pandemia, tá? Então, o que acontece, galera? O BC, ele vende dólar, negocia dólares, tá? Com os dealers, tá? E os dealers, através dessa negociação, eles vendem, tá? Repassam para o Banco Central, tá? A variação, tá? Da DI, que seria a nossa taxa de juros. Entenderam? Então o Banco Central ele negocia com os dealers, tá? E os dealers em troca, eles dão para o Banco Central a variação, tá? Negociam com o Banco Central a variação, tá, da nossa taxa de juros. E aí o que acontece nesse caso, pessoal? Para a alta proteção dos dealers,
eles negociam os contratos de dólar no mercado futuro. Então eles vendem os dólares no mercado futuro, os dólares futuros no mercado de câmbio, as taxas de câmbio no mercado de dólar futuro. Então, para se proteger também, né, das taxas de câmbio, ok? Isso contra alta no câmbio, ok? Então, o Banco Central faz isso, ok? Existe também, pessoal, o swap reverso, tá? Quando, vamos dizer, a grosso modo, quando as taxas de câmbio estão em baixa, entenderam? Então, isso acontece ao contrário do que eu falei ali para vocês do swap tradicional. Então, daí o que acontece? O Banco Central negocia com os dealers a nossa taxa de juros, tá? A variação de taxa de juros, e os dealers negociam daí com o Banco Central as taxas de câmbio. Então acontece o quê? Que daí os dealers negociando com o Banco Central taxa de câmbio, a procura pelo dólar à vista vai ser maior, e aí chegando no patamar que o Banco Central quer, o Banco Central atinge sua meta e equilibra novamente, né, as taxas de câmbio e o patamar do mercado de câmbio. Entenderam? Então, no swap reverso, né, como se diz o próprio nome, acontece a negociação entre taxa de juro e a taxa de câmbio acontece ao contrário do swap cambial. Então existe a negociação, o swap sempre entre Banco Central e os dealers. E no swap tradicional, como falei para você, só retocando aqui, depois deles negociarem e terem as taxas de câmbio em mãos, os dealers eles vendem no mercado futuro para se autoproteger. Beleza? Então vamos lá. Leilões de linha, galera. O que é? São os leilões de divisas realizados pelo BC junto aos dealers, especificamente para evitar a desvalorização do câmbio. Nesse leilão, os lances duram 5 minutos, quando o BC entrega dólares em troca de reais aos melhores lances. Observação: esses dólares devem retornar às reservas do BC em alguns meses. Tá, galera? Então isso daí é o que é chamado de leilão de linha. Compra ou venda direta de divisas, pessoal. Essa é mais usada para conter as altas do câmbio. E o BC utiliza essa estratégia através de dólares diretamente aos dealers por meio de contrato à vista na B3. Ok? Esse procedimento reduz o saldo das reservas internacionais. Ok? Falando nelas, pessoal, vamos explorar um pouco o que são as reservas internacionais. São ativos externos prontamente disponíveis e controlados pelo BC para atender às necessidades de financiamento do nosso balanço de pagamentos. Também serve para intervir no mercado de câmbio e manter a confiança na moeda brasileira e na economia. As reservas são acumuladas pelo saldo da balança comercial e também pelos investimentos externos que entram na economia brasileira. É como se fosse um colchão contra crises externas ou contra instabilidades no mercado de câmbio. Ok? Pessoal, vamos falar agora de um assunto que cai muito nas provas de certificação, que é o cupom cambial, ok? Sobre o cupom cambial. Então vamos lá.
esse não é um instrumento de política cambial do BC. O cupom cambial diz muito sobre a percepção do estrangeiro em relação à economia brasileira. Isso porque ele se refere à remuneração efetiva dos dólares convertidos em reais e aplicados no mercado financeiro brasileiro. O cupom é uma taxa de juros que mostra o interesse do investidor estrangeiro em aplicar seus recursos aqui no Brasil, levando em consideração o risco de crédito soberano que ele vai assumir e o retorno que ele teria em seu país. Beleza? E aí, galera, existe dois tipos de cupom, tá? Que é o cupom limpo, que é quando ele utiliza a cotação do dia da taxa de câmbio no seu cálculo. E o cupom sujo é quando você utiliza a taxa de câmbio do dia anterior na compra do título em questão. Beleza? O que determina a taxa do cupom cambial é a oferta e demanda por dólares, além da necessidade de proteção cambial que nós chamamos de hedging. Ok? Então, hedge, pessoal, a gente chama no mercado de proteção. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, galera, eu fiz um exemplo para vocês, tá? Que a gente vai resolver junto agora. A forma de cupom cambial, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Tá? Primeiro eu coloquei a fórmula, o que que seria, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, ó, passo a passo. A taxa de assim, ó, sempre quando tem a taxa de juros aqui, galera, tá? Primeiro a gente divide ela por 100, beleza? Então o que que vai acontecer, ó? A gente se baseou aqui que a taxa Selic ao ano, tá? Só para resolver o problema, né? Uma base, um número, seria de 3% ao ano, certo? Então aqui, ó, vocês podem ter noção que o que que a gente faz? Sempre essa regra aqui, quando é em porcentagem, a gente divide por 100. Depois no final vocês vão ver que faz sentido. Então o que que a gente faz? A gente coloca o 1 na fórmula, mais a taxa de juros, tá? Os dias úteis, tá? Dividido, tá? Pelos dias úteis aqui do Brasil. Beleza? Então, o que que acontece assim, ó? No Brasil, os dias úteis, eles são de 252 dias. Beleza? Então aqui, ó, como ele é elevado, então é elevado pelo que eu tenho, tá? E dividido pelo que eu quero, tá? Desculpa, pelo que eu tenho e dividido pelo que é, tá? Beleza? Então vamos lá. Igual, tá? Ao nosso dólar futuro dividido pelo nosso dólar à vista, que seria o nosso dólar spot, beleza? Vezes 1 mais cupom cambial, que é o que eu quero descobrir, tá? Vezes os dias corridos dividido por 360, beleza? Então aqui, ó, o dólar futuro, galera, ele é chamado também, tá? De forward, beleza? E o spot é o dólar à vista, tá? O preço à vista. Então, assim, ó, baseado nesses valores e porcentagens e dias que a gente colocou aqui só para resolver o problema, baseado na fórmula aqui em cima, fica como? Fica o 1 mais 0,03, tá? 504 dias úteis dividido por 252, são os dias, isso, dias úteis dividido por 252, tá? No Brasil, igual ao o dólar futuro,
dividido pelo dólar à vista, certo? Vezes 1 mais cupom cambial que eu quero dividir, vezes 720 dias, são os dias corridos, dividido por 360, tá? Então, essa diferença aqui desses 360 são as referências aqui do Brasil, e 252 também, que é a referência de dias úteis aqui do Brasil, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver isso? Resolvendo pela fórmula, galera, tá? A gente achou uma porcentagem de quê? De cupom cambial de 1,15% ao ano. Beleza? Então, assim, ó, eu fiz uma maneira aqui, ó. Deixa eu preparar aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui a HP e puxar o outro exemplo que eu fiz aqui, ó. Eu tive que escrever, pessoal, tá? Num papel, porque eu não tenho ainda a caneta que ela de escrever na tela, né? Mas breve a gente vai ter, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem. Aqui a gente teve que desmanchar, tá? A gente teve que desmanchar essa fórmula. Por quê? Porque como eu quero achar, no caso, o cupom cambial, eu tenho que isolar o cupom cambial, tá? E aquelas regras de matemática, tá, lá do segundo grau, quando a gente aprendeu, que quando ele muda de posição, ou ele está, por exemplo, multiplicando, ele mudou de posição, ele vai mudar para divisor, né? Se ele está somando, ele mudou de posição, tá? Ele vai subtrair. Vocês lembram que a gente tinha muito isso no segundo grau? Então, assim, ó, por que eu fiz isso no papel? Para vocês entenderem que a gente vai ter que isolar esse cara aqui, ó, o cupom cambial. Então fica como, galera? Vamos lá. Vamos para o cálculo lá, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o dólar futuro, tá? Vamos fazer igual ao dólar, o dólar à vista, que é o nosso dólar spot, vezes a taxa de juro que foi colocada no problema, que no nosso exemplo aqui é 3,00, mas que eu falei para vocês que a gente divide por 100, tá? E soma por 1, ok? Então, eleva os dias úteis, que é lá fora, que são 504, ou que vá dizer no problema, tá? Na questão, dividido pelo nosso dia, né? Que aqui no Brasil, que é em real, tá? Que é os 252 dias. Dividido, tá? Por 1 mais. Aqui a gente já começa a inverter. A gente vai tentando isolar o cupom cambial. Então aqui a gente vai fazer dividido pelo quê? Por 1 mais cupom cambial vezes dias corridos dividido por 360, que é a referência aqui do Brasil. Beleza? Então aqui a gente já começa a fazer a transformação por número. Então daí o que a gente faz? O 5,60, que é o dólar futuro, igual o 5,40, que é o dólar spot, vezes o que, galera? Que daí a gente faz aqui, ó. Vamos lá na HP, ó. Tá, a gente tem que passar aqui, deixa eu só zerar ela aqui, ó. A gente tem que fazer em 4 casas decimais, tá, galera? E para vocês colocar em 4 casas decimais, vocês vêm aqui ó, no F4, que eu já configurei ali para nós, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o 1, tá? Que é a fórmula aquela ali de cima. Enter, tá? 0,03 mais vai dar 1,0
300, porque está em 4 casas decimais, certo? Enter novamente. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os dias úteis, tá? Lá de cima, que é o quê? Que é o 504. 504. Enter novamente, tá? 252. Divide. E eu vou elevar ele, como está em parênteses, eu vou elevar ele. Então daí vai dar o quê? Vai dar os 1.0609, que eu já coloquei aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos isolando o cupom ali que a gente quer ele, tá? Então beleza. Próximo passo, o que a gente faz? A gente faz o 5,60, que é o dólar futuro, igual ao o dólar spot, beleza? Vou dar aqui o zerar, tá? Zerei, tá? Aí o que a gente faz aqui, galera? Faz o 5,40, beleza? Enter, 1,0609 vezes, ok? Então daí o que vai acontecer? Achamos esse resultado aqui, ó, 5,40 vezes 1,0609, tá? Vamos desmanchando ele, beleza? Deu esse resultado aqui, ok? Então daí o que eu faço? Vou fazer mais um isolamento, vou puxar daí toda a bagaça ali, ó, que está envolvendo o cupom cambial para cá, porque é ele que eu quero aqui achar, né? Então daí o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele para o lado esquerdo, para trás do símbolo de igual, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse aqui dividido pelo 5,60. Então o 5,60 ele vem para cá, tá? O parênteses onde está o cupom cambial, coloquei do outro lado. Então, o 5,60 ele vai passar para cá dividindo. Beleza? Então, daí eu fiz aqui, ó, 5,7289 dividido por 5,60 vai dar o quê? 1,0230. Beleza? Aí o que vai acontecer? Tá aqui o parênteses do cupom cambial, né? Aí agora eu vou começar para a reta final da fórmula, para descobrir a porcentagem do cupom cambial. Então daí o que a gente faz aqui, galera? Como aqui o 1 ele estava somando, tá? Como o 1 aqui ele estava somando, agora ele vai passar para o outro lado subtraindo, certo? Então o que a gente faz aqui? Cupom cambial vezes os 2.0000, tá? Da onde saiu esses 2.0000, galera? Aqui, ó, dessa soma aqui, ó, dos dias corridos, 720 dividido por 360. Beleza? Então a gente levou ele até o final da fórmula, beleza? Colocamos o 1 para esse lado, ele vai subtrair, né? Vai subtrair o 1.0230, ok? Que vai dar o quê? 0,0230, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou isolar definitivamente o cupom cambial. Aí ele fica cupom cambial igual 0,0230 dividido por 2.0000. Ok? Só que daí, galera, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter esse resultado aqui, ó, 0.0115, tá? Mas só que lembram lá no começo que eu falei para vocês que tinha que, no começo a gente tem que dividir por 100 quando tiver porcentagem, e que se for o resultado final em porcentagem, no final eu tenho que fazer vezes 100 de novo. Então o que acontece? Como eu dividi por 100 lá no começo, a taxa de juro, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou
multiplicar por 100, que eu quero achar o resultado em porcentagem. Então aqui eu vou fazer o quê? O 0,0115 vezes 100, que é igual a 1,15%, galera. Que daí a gente chegou, né, nesse resultado aqui, ó, que é o cupom cambial de... Deixa eu só diminuir ele aqui. A gente não precisa mais dele. Mas tá aqui. O cupom cambial de 1,15% ao ano. Beleza, galera? Então, assim, ó, vocês vão ter que ter muita atenção nas provas que tem essas troca de lugar, de que você tem que isolar, né, o que você quer achar, que, por exemplo, aqui a gente teve que achar o cupom cambial, certo? Então, o que aconteceu? A gente teve que ir isolando ele, desmanchando aquela fórmula tradicional, até a gente chegar no cupom cambial de 1,15%. Então, tome muito cuidado, anotem essas fórmulas, treinem bastante essa modificação de lado, né? Que isso vai fazer falta na hora da prova. Isso é super importante. Beleza? A matemática, né, galera? A base da matemática. Ok? Então é isso aí, galera. Mais uma aulinha aí sobre política cambial. Beleza? Eu acho que ficou legal. Qualquer coisa, coloque nos comentários ali, que a gente acaba trocando uma ideia ali, deixando mais esclarecedor ali, principalmente questão dos cálculos, né? Mas bora lá, acho que depois que eu tiver com a canetinha vai ficar melhor. Mas por enquanto vamos tocando assim. Beleza? Valeu!